Olá! O roteiro de hoje é bem conhecido. Um aluno armado entra numa escola e atira em quem passar pela sua frente. Em junho de 2023, um jovem de apenas 21 anos executou a tiros um casal de adolescentes no colégio de Cambé, no Paraná. Os namorados morreram na hora, o assassino foi preso em flagrante e encontrado morto na cadeia poucos dias depois. A polícia acredita que o mentor intelectual do crime morava bem longe do local, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Ele e o atirador se conheceram num grupo de WhatsApp que incitava a violência e pagava bônus para quem cometesse atos de crueldade. Agora vamos voltar para março de 2019. 2 ex-alunos mataram 7 pessoas numa escola na cidade de Suzano, na Grande São Paulo. Ambos os crimes chocaram o país, mas além disso eles têm outro ponto em comum. Os assassinos eram ávidos consumidores de teoria da conspiração e frequentavam ambientes virtuais que estimulavam a violência. Quando teorias da conspiração são combinadas com discursos de ódio, fazem com que alguns indivíduos considerem a violência como uma forma de resposta. Ou seja, os dois temas estão totalmente interligados e podem contribuir para o aumento dos atentados nas escolas. O assunto ainda é bastante recente e preocupa pais e mães que não entendem como essa realidade motiva assassinatos em massa. Neste programa, nós vamos desvendar o mundo extremista do século XXI, que ainda é um mistério para a sociedade. Vamos tentar compreender os motivos que têm levado milhares de pessoas a apoiar posições políticas mais aguerridas e polarizadas, como a convidada de hoje, que por anos frequentou grupos de internet que pregavam teorias radicais e discursos de ódio e hoje está aqui para contar como e por que saiu do extremismo. Eu converso com a pesquisadora e escritora Michele Prado. Olá, Michele, é um prazer recebê-la aqui conosco, ainda mais para a gente falar de um tema tão sensível e ao mesmo tempo de difícil compreensão, que é o discurso extremista consumido em grupos online que promovem mensagens de ódio. Olá, Laura, é um prazer estar conversando com vocês, obrigada pelo convite. É um tema difícil, mas é um tema urgente, é um grande desafio não só aqui no Brasil, mas também a nível global, como que a gente vai conseguir combater o extremismo online e algumas vezes também o terrorismo online que está totalmente disseminado na superfície da internet. Michele, na abertura do programa, eu comentei sobre alguns crimes que chocaram todo o país e que têm o mesmo ponto em comum. Os assassinos, eles eram ávidos consumidores de teoria da conspiração. Então, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse qual é a diferença entre discurso de ódio e teoria da conspiração. E por que esse tipo de narrativa é capaz de estar por trás da motivação de assassinatos em massa, principalmente nas escolas? Então, Laura, as narrativas de conspiração, elas não são exatamente uma novidade dentro do discurso público, seja ele online ou seja ele o discurso público do ambiente físico das sociedades, né? Ela acompanha a sociedade durante muitos séculos já, porque é uma forma de ter respostas simples para problemas complexos, né? Então já tivemos muitas teorias da conspiração ao longo dos séculos, né? Algumas delas até hoje persistem de forma nefasta, ainda causando muitos danos e consequências, como por exemplo as teorias com cerne antissemita, né? De rejeição, de ódio à comunidade judaica. Mas outras teorias que já circularam no debate público não eram necessariamente falsidades ou mentiras, né? Eram narrativas de conspiração que depois se provou que de fato eram verdadeiras. Por exemplo, o caso Watergate, né? Começa como uma teoria da conspiração e depois realmente foi comprovado que havia aquela conspiração de fato acontecendo. Então, as narrativas da conspiração, a gente precisa entender que elas são uma espécie de gancho, de muleta emocional para os seres humanos, para eles conseguirem responder situações complexas, só que de forma mais simples, né? E o que aconteceu com a internet? A internet, ela viralizou, ela amplificou o alcance dessas teorias conspiratórias, de forma sem limites e sem fronteiras, né? E existe dentro de alguns espectros extremistas específicos, como por exemplo a extrema-direita e também a extrema-esquerda, um suporte maior sobre essas teorias conspiratórias, né? Elas fazem parte do imaginário dessas correntes extremistas, né? Desses espectros extremistas.
principalmente a extrema-direita, que tem um combo de teorias conspiratórias e narrativas da conspiração muito robusto e que já vem já de muitos anos, muitas décadas, na verdade, que junta que aglutina desde teorias, por exemplo, como o marxismo cultural, a nova ordem mundial, todas elas com cerne antissemita muito presente, né? A ideia de que existe um grande complô de globalistas, de liberais, tentando escravizar sociedades, até teorias da conspiração extremamente violentas, extremamente nocivas, que se funde, inclusive, ao próprio discurso de ódio, como, por exemplo, a teoria da grande substituição, né, de que haveria uma substituição das pessoas brancas, da suposta civilização ocidental, por migrantes, por pessoas não brancas, e etc. E essa teoria, propriamente dita, ela já inspirou vários atentados de terrorismo doméstico, de supremacismo, ligados ao supremacismo branco, ao ecofascismo e a outras correntes extremistas, violentas. Então, a diferença, o discurso de ódio seria uma consequência, podemos falar dessa forma, né? Quando a pessoa realmente estabelece um sistema de visão de mundo baseado em teorias e narrativas da conspiração, na qual o outro grupo é sempre visto como inimigo a ser aniquilado, e o grupo interno como o representante do bem, né? O intragrupo seria o bem e há sempre um bode expiatório, um grupo extra representando o mal a ser aniquilado. Então, o discurso de ódio não é exatamente a mesma coisa da teoria da conspiração. A teoria da conspiração serve de embasamento para grande parte do imaginário das pessoas que passam a submergir dentro de discurso de ódio, ou disseminar o discurso de ódio, a partir, por exemplo, da ideia equivocada de que as mulheres são intelectualmente inferiores ou biologicamente inferiores, ou que existe uma grande complô de globalistas para escravizar o mundo, ou que existe uma grande substituição acontecendo a partir de um grande complô de judeus. Isso são teorias da conspiração, que formam uma base para essas pessoas que passam a disseminar também o discurso de ódio. Essas pessoas que consomem, elas passam a enxergar o outro como inimigo, né? E esse inimigo, ele é recriado o tempo inteiro. Porque quando a pessoa submerge dentro de teorias da conspiração, a tendência é depois ela acreditar em outras teorias da conspiração. E sempre surgem novos bodes expiatórios. Michele, a gente vê muito em documentário, na televisão, pessoas dizendo que fizeram parte de algum tipo de comunidade com crenças extremistas e se radicalizaram sem perceber. Pessoas que para nós que assistimos, nós consideramos esclarecidas, o que nos leva a questionar onde é que a pessoa foi amarrar o bode, né? Como é que ela caiu naquela conversa fiada? Você fez parte desse grupo. E quem está de fora não entende, parece loucura, mas para quem já fez parte, alega que é a coisa mais fácil do mundo você entrar para esse tipo de comunidade e se radicalizar sem perceber. Então eu pergunto, Michele, como é que você foi parar nessa comunidade e se radicalizou sem perceber? Então, eu fiz parte, na verdade, do ecossistema da direita, né? Eu nunca fiz parte de nenhum tipo de grupo de extremismo violento, de nenhum aspecto político. Mas eu fiz parte de toda a bolha da direita, que depois deu origem ao bolsonarismo, desde lá do começo. E já estive radicalizada, muito radicalizada no antipetismo. É muito natural, realmente as pessoas não vão percebendo como que elas estão se radicalizando online. Porque você, dentro de câmeras de eco, ou seja, você passa a consumir apenas determinados conteúdos, você passa a escutar o que só determinadas pessoas estão falando para você e produzindo de conteúdo. Então, quando você cria relações, né? Você cria relações de amizade, você cria relações até afetivas algumas vezes, você negocia sua identidade ali dentro o tempo inteiro, né? Você, tanto quem fala, quanto quem produz, quanto quem consome o conteúdo, está ali também negociando sua própria identidade de forma coletiva. Então, você vai sendo abduzido para dentro desses ecossistemas e você não percebe que você está se radicalizando. Não é todo mundo que consegue ter o start, o sinal de perceber por si próprio, nossa, será que eu não estou muito radical nesse ponto? Ou o que será que aconteceu para eu agora estar achando isso dessa forma, ou consumindo determinados tipos de conteúdos, como teorias conspiratórias? Então, é muito sutil.
E, além de ser sutil, algumas vezes também traz conforto emocional, né? Porque você cria amigos dentro desses ecossistemas, dentro dessas subculturas, quando elas acontecem. Por exemplo, as subculturas ligadas especificamente aos atentados da escola, que é a subcultura online TCC, Twitch, né, de crimes verdadeiros. Ou você está em outra subcultura como o incel, você está ali criando laços de amizade, né, que você passa a consumir só aqueles conteúdos e reforçar suas crenças ali o tempo inteiro. E você realmente não percebe, como muitos não percebem até hoje, né, que estão abduzidos ainda dentro de ecossistemas, de comunidades ou de subculturas que podem levá-los até mesmo ao extremismo violento, ideologicamente motivado, que é o que a gente tem visto, inclusive, com evidências empíricas ocorrer aqui no Brasil. Só que nem todo mundo consegue perceber que estava se radicalizando ou que está dentro de um ambiente radical, né, e extremista. Né? Não são todas as pessoas que percebem os sinais ou que tem um sinal, um alerta vermelho para ele, que ele consegue enxergar muito claramente que aquilo não é um ambiente civilizado ou dentro do campo democrático, né? Algumas conseguem perceber por si, eu percebi, né? E saí, fui estudar e fui alertar outras pessoas sobre a radicalização online e sobre o extremismo online. Mas outras não conseguem perceber e algumas delas passam a vida inteira sem perceber ainda, tá? Michele, você acabou de dizer que frequentou esses grupos online. Você poderia compartilhar alguma das características desses grupos, né? O que mais se fala, da onde que vêm essas teorias? Então, são muitas correntes diferentes, são muitas subculturas diferentes, algumas delas se conectam. As subculturas ligadas ao extremismo violento online em si, né, ao extremismo violento ideologicamente motivado, não necessariamente são os ecossistemas mais amplos que estão na superfície, como, por exemplo, o ecossistema bolsonarista. Existem interconexões, mas não são exatamente a mesma coisa. Nas subculturas online extremistas em si, as nocivas, que são várias, né, não é apenas uma, a gente pode falar que, por exemplo, da ligada aos atentados, que eu acho que é dentro do tema que a gente está conversando, o que se vê são muitas queixas autopercebidas, né? Queixas de que a sociedade não está dando o retorno que esses adolescentes e crianças acreditam que merecem da sociedade, né? Então, é muito comum ver uma personalidade narcisista dentro desses jovens, da maioria deles, principalmente aqueles que chegaram ao cometimento do atentado em ambiente escolar. Há muitas teorias conspiratórias, principalmente relacionadas a judeus e a misoginia extrema, né, onde as mulheres realmente são categorizadas como inferiores ou como se o mundo fosse totalmente dominado pelas mulheres, né, e esse ódio é direcionado, então, para as mulheres de uma forma muito mais ampla. Se vê conteúdos que a gente divide, que eu divido em conteúdo de propaganda, conteúdo inspiracional, que é para inspirar outros a cometerem atentados e se radicalizarem, como, por exemplo, edições de vídeo, né, os pequenos edits que eles fazem com cenas de atentados terroristas, com cenas de violência extrema, ou com símbolos que que são marcadores estéticos ou culturais para esses usuários, para esses indivíduos. E há também um conteúdo ideológico, né, que são PDFs, são livros, muitas vezes são livros que vêm, grande parte são livros ligados ao nazismo, mas nem tudo. Há também livros ligados ao ecofascismo, a outras correntes extremistas, como o dogmismo, como neofascismo, satanismo, e tudo isso também vem junto com o conteúdo instrucional, que é um dos mais perigosos e está disseminado também dentro dessas subculturas, que é o que ensina a fazer, né, o atentado, que ensina você a fazer explosivo caseiro, que ensina você a tornar sua arma mais letal, que ensina você a procurar alvos mais vulneráveis, que ensina você a criar todo um arquétipo para fazer uma performance durante o atentado, para você tornar a sua arma mais mortífera ou adquirir armas, etc. Esses são os principais conteúdos que circulam dentro
das subculturas online nocivas, né? As extremistas que estão ligadas aos atentados. Inclusive, Michele, esse atentado agora do Paraná, o mentor do atentado estava em Pernambuco, né? E enquanto o criminoso, o cara que atacou o menino, o adolescente, ele estava no Paraná. E o mentor estava no Pernambuco e incitava que aquele que cometesse um crime seria premiado e receber um tipo de bônus, né? Então, eu não falaria exatamente mentor, apesar de que foi essa a categorização que o delegado, quando ele concluiu o inquérito, ele forneceu. Mas não é exatamente um mentor, porque eles se relacionam e eles planejam juntos. Então, são duas mentorias, na verdade, que eles inclusive procuram por isso, né? Eles procuram por um duo, que eles chamam. Então, não existe uma mentoria única, não tem só o de Pernambuco que organizou tudo e colocou na cabeça do outro. Não, eles dois estavam já com a ideação juntos e fizeram um planejamento juntos, né? E eles se comunicavam, um do Paraná e o outro em Pernambuco. Algo que eu já havia denunciado muitas vezes, porque a gente está lidando com o extremismo pós-organizacional, ou seja, o que antes, Laura, vamos lá, nos anos 2000, na década dos anos 2000, nos anos 90, o que era o terrorismo doméstico, o que era o extremismo violento doméstico? Para um indivíduo ele chegar ao ponto de se radicalizar até o extremismo violento, ele precisava encontrar um grupo extremista ali perto de sua área, de sua cidade, do seu bairro, da sua escola. Ele tinha um contato físico, então havia essa radicalização offline. Ele também ele mantinha um grau de fidelidade maior, porque os próprios outros extremistas em volta não deixavam ele sair depois que ele tivesse sido inserido dentro desses grupos, né? Então havia se dispensava mais energia e havia mais dificuldade para você aderir a um grupo extremista, para você fortalecer crenças e filiação a uma ideologia extremista. Com a internet isso muda totalmente, porque você não precisa mais desse contato offline e você não tem mais as fronteiras físicas como um obstáculo. Então você tem todos os conteúdos extremistas chegando para você na sua casa, na palma de sua mão. Você posta uma coisa aqui, eu estou em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Você posta aqui em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e imediatamente alguém na Finlândia, ou alguém na Noruega, ou alguém na Rússia, ou alguém nos Estados Unidos tem acesso imediato ao que eu postei aqui, a comunicação em tempo real. Então a gente não tem mais aquela organização rígida que havia antes. O que a gente vive hoje é o extremismo pós-organizacional. Você não tem hierarquias definidas, você não tem, por exemplo, um líder e soldados. Pensemos aqui na Al-Qaeda, por exemplo. Havia o Osama Bin Laden, havia o segundo na hierarquia, havia o terceiro, havia os soldados ali, os peões, etc. Não é assim hoje. Você não tem mais essa hierarquia definida com líder, aqui é um grupo extremista, fechado, hierarquizado. Você tem vários pequenos líderes que se autorradicalizam online, tá? E que são incentivados o tempo inteiro a produzir a violência extrema para causar o caos e, de repente, uma ruptura social, ou eles virarem um anti-herói da infâmia, etc. Então, a gente tem um cenário muito mais pulverizado e muito mais complicado, inclusive, para as autoridades de segurança pública e de aplicação da lei. Porque a gente vai ter pessoas de todos os cantos do Brasil, tá? E de várias faixas demográficas, tanto em idade, quanto em questão social, quanto em gênero, quanto em raça, né? Em etnia, todos eles ali que podem estar envolvidos e podem se autorradicalizar online. Então, vai acontecer e vai continuar acontecendo enquanto a gente não conseguir ainda uma forma de regulamentar minimamente a internet. Então, pode acontecer, por exemplo, de um menino do Paraná, ele fazer um duo e com a ideação do atentado junto com o outro de Pernambuco. Nós já pegamos adolescentes, pré-adolescentes, na verdade, porque 13 anos eu considero pré-adolescente, no interior, na zona rural do interior de Rondônia. Então, quer dizer, você é pulverizado, é horizontal, não é uma rede hierarquizada e está chegando na palma da mão esses conteúdos, né? Chega na palma da mão dessas crianças, desses pré-adolescentes. Então, é um cenário bem desafiador, né? É um cenário que não está só aqui no Brasil, esse é um cenário que já é uma realidade em muitos outros países,
né, que estão bem mais avançados na prevenção do extremismo violento. E então funciona dessa forma, né? Você veja que nesse caso do Paraná, por exemplo, ontem eu encontrei um site onde haviam, no dia do atentado de noite, provavelmente o parceiro dele, o duo dele, que fez esse carregamento nesse site, com 72 arquivos, né, ligados ao atirador e ao duo dele. Então havia dezenas de fotos deles, havia 2 manifestos ao invés de um, havia 6 vídeos, 3 a mais do que os que eu já tinha conseguido arquivar. Havia listas de preferências, propaganda autopromocional, 72 arquivos, e ficaram lá até hoje de manhã, quando a gente conseguiu derrubar o site. Então você veja que não é só um adolescente que foi ali por causa de bullying. Há um planejamento, há uma aderência a determinados conceitos extremistas, né? O atirador em si, por exemplo, ele trouxe evidências nas pegadas digitais dele que ele se radicalizou em mais de um conceito extremista. Ele não era só incel, né, celibatário involuntário. Ele também apresentava características de ter aderido ou ter algum contato com o terrorismo islâmico. Ele próprio se via numa jihad, né, e também com o aceleracionismo de extrema-direita, que é uma corrente extremamente violenta, terrorista, que reúne diversas correntes extremistas, de neonazistas a satanistas. Então é bem desafiador para a gente, e o Brasil ainda tem muitas lacunas e ainda precisa muita capacitação ainda, inclusive das agências de segurança pública e da aplicação da lei, para a gente conseguir fazer realmente um trabalho de prevenção e de combate ao extremismo violento de forma mais eficaz. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com a estudiosa do extremismo político no Brasil, a pesquisadora e escritora Michele Prado. De volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje estou conversando com a autora do livro Tempestade Ideológica, Bolsonarismo e Populismo Liberal no Brasil, obra que narra como atuam os grupos de direitas no país. Michele, uma das coisas em comum entre os autores do crime que eu citei no início do programa era que eles frequentavam os ambientes virtuais que incitavam a violência e o ódio. Muita gente que está nos assistindo tem filhos adolescentes em casa que são consumidores de internet. Eu mesmo tenho sobrinhos que eles vivem com os olhos pregados no computador. E eu confesso que nem sempre sei o que eles estão vendo, jogando ou lendo. Então, Michele, quais são os principais estímulos pelos quais as teorias da conspiração e o discurso de ódio influenciam, de fato, o comportamento dos indivíduos que os consomem? Então, Laura, eu acho que é para indicar para os pais, né, os espaços. O que acontece é que algumas plataformas digitais, elas oferecem algumas funcionalidades que permitem, que criam espaços seguros para agentes maliciosos, né, e agentes nocivos. Então, por exemplo, o Telegram, nem todos os termos de serviço de protocolos de segurança no Telegram chegam nos chats e grupos e canais privados. Então, esses agentes maliciosos vão usar especificamente com mais frequência os canais que são privados, porque sabem que os termos de serviço de segurança não vão chegar lá nesses espaços. A mesma coisa acontece com o Discord, que aí eu peço uma atenção maior dos pais, cuidadores e responsáveis, principalmente com pessoas muito jovens que estão utilizando o Discord, porque o Discord é uma plataforma que foi criada em 2015 para conectar pessoas que estão jogando online. Tá? Não é o jogo em si que vai radicalizar esse adolescente, ou esse pré-adolescente, ou essa criança, mas são aquelas construções de comunidade que ocorrem durante o jogo online, principalmente, que pode levar a essa radicalização. O Discord, quando ele foi criado, era para poder criar um canal de comunicação entre jogadores online. E o próprio design dessa plataforma, que é uma plataforma alternativa, muito utilizada por jovens, tá? Por crianças e jovens, também fornece funcionalidades que criam espaços seguros para agentes maliciosos.
né? O que seriam esses espaços seguros? São servidores privados. Então, dentro dessas salas, vamos falar assim, esses agentes, esses jovens, radicalizam uns aos outros, né, de forma recíproca, e também incentivam outros tipos de crimes a acontecerem, tá? Desde incentivo à automutilação, ideação suicida, assédio sexual, violência extrema contra animais, porque os termos de serviço de segurança dessa plataforma também não chegam nesses espaços privados. Então, o que a gente pode indicar para os pais, para a sociedade prestar atenção em seus filhos que estão utilizando o Discord? Não é para utilizar o Discord nunca mais? Não se trata disso, tá? Mas precisa conversar diariamente com seus filhos para mostrar e explicar para eles que em canais privados existem agentes maliciosos que podem induzi-los a se radicalizar ou a fazerem um tipo de violência extrema contra si próprio, até mesmo, ou contra outras pessoas, ou contra animais. E se ele passa a consumir aquele conteúdo com muita frequência, ele também vai perdendo a sensibilidade diante da violência extrema e pode adquirir realmente um sistema de crenças extremista a longo prazo, né? Então, esses canais privados, conversa com seu filho, quais são os canais privados que você utiliza no Discord? Quais são os chats privados, as salas que você utiliza? Prefiro os canais públicos, porque nos canais públicos você tem o trabalho da segurança, os próprios protocolos de segurança da plataforma acontecendo, né? Caso você também tenha que explicar sobre segurança online para os seus filhos, caso eles estejam sendo expostos a algum tipo de assédio, caso eles estejam sendo expostos a algum tipo de incentivo, que eles se sintam à vontade para denunciar para os seus pais, para os seus responsáveis e também na própria plataforma, tá? Porque é importante fazer essa sinalização dentro da plataforma para a gente conseguir derrubar esses propagadores desses tipos de conteúdos e de discurso de extremismo violento e discurso de ódio. E também prestar bastante atenção durante os jogos online, tá? Porque muitas vezes esses adolescentes, eles são pescados, digamos assim, a isca não vem diretamente do Discord, mas vem de outras plataformas, ou até mesmo durante os jogos online, nas conversas, né? A principal plataforma que direciona, por exemplo, para subculturas online nocivas é o Twitter, né? Que são várias subculturas. Tem algumas dedicadas só à automutilação, tem outras dedicadas à cleptomania, os jovens irem roubar, né, produtos em locais, em estabelecimentos comerciais, e depois eles enaltecem essa ação de roubo nas redes. Tem outros ligados ao tribalismo, tem outros ligados à ideação suicida, e todos eles estão em conexão, conversando e redirecionando para espaços privados seguros, onde eles podem inclusive idealizar um atentado, fazer o planejamento e chegar às vias de fato que é de cometer a ação. Então esse é um que eu poderia falar para os pais ficarem bastante atentos, e também durante os jogos online, nas comunicações online, durante os jogos, que é onde muitas vezes também acontece esse direcionamento, né, para a radicalização. Os outros sinais são a gente perceber de fato que existem alguns sinais que podem ser vistos com um pouco de antecedência, e o pai, a mãe, a tia, o cuidador, o professor intervir de forma que não precise ser só a segurança pública, né? Ou que é reativo, né? Geralmente a aplicação da lei chega depois que o pior já aconteceu. Então, a gente tem que... Falando sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque recentemente eu estava assistindo um seriado sobre um menino que cometeu uma série de insanidades, e uma coisa que eu percebi é que os pais dessas pessoas, eles nunca sonharam, imaginariam que o filho poderia fazer esse tipo de atitude, né? Então, assim, quando vai conversar com o pai, mas você não sabia, você não percebeu, eles simplesmente, meu filho tinha alguma coisa de estranho, mas eu nunca imaginei. Então, como é que o que o pai e a mãe devem prestar atenção mais atentamente no comportamento de filho, e se tem como os pais saberem se o filho ou filha, se eles estão vivendo desse tipo de bolha, já que a internet é uma coisa que faz parte, né, do jovem, da vida de hoje, não tem como a gente negar, não tem como falar não vai usar. Então, como é que os pais devem agir diante de uma situação como essa? Então, muito boa pergunta, Laura, porque, e de fato, a maioria dos pais leva um susto muito grande quando ocorre o atentado, né? Eu tenho um contato, pelo menos com uma mãe,
de um agressor já há algum tempo, desde o ano passado, e ela também não tinha percebido os sinais de radicalização do filho. E aqui até um ponto interessante para mostrar para vocês, ela tem um outro filho, são irmãos gêmeos, e no entanto só um se radicalizou, né? Então, se a gente parar para pensar e falar, ué, mas tiveram a mesma educação, tiveram a mesma criação, as mesmas oportunidades, e no entanto só um se radicalizou, para vocês verem como é bem individual também o processo de radicalização, né? E que a gente não pode passar a culpar os pais, porque às vezes eu vejo esse tipo de narrativas por aí, né? E é muito difícil, é uma situação nova para o Brasil, né? Então a gente tem que entender também que os pais às vezes não estão com ferramentas ainda que consiga fazer eles entenderem quais são os sinais de radicalização e passarem a prestar atenção nesses sinais de radicalização, né? Eu vou citar alguns desses aqui agora. Um dos sinais que precisa levantar a atenção dos pais, né, ou cuidadores, é o isolamento repentino muito rápido, né? O isolamento social muito frequente, se ele passa a se isolar, se ele passa a evitar contatos sociais e troca esses contatos sociais só por contatos parasociais, ou seja, na internet, esse é um alerta que precisa chegar para conversar, para ver se não está acontecendo algo de mais complicado, de mais problemático com esse adolescente, com essa criança. Outros sinais são fixação em armas e armamentos, principalmente armas de fogo. Tá? Se ele passa a exibir uma fixação muito frequente com armamento, com questões ligadas a armamento, ou a ações de guerra, por exemplo, da Segunda Guerra Alemã, né, do exército alemão, se ele começa a ficar muito, muito aficionado por esse assunto, converse com esse jovem, pode ser que ele esteja consumindo conteúdos que estão levando eles à radicalização online, à autorradicalização. Quando ele passa a consumir ou ele passa a repostar conteúdos de violência extrema, né, isso é uma bandeira vermelha, tá? Isso aí é para intervenção imediata, porque o conteúdo da violência extrema indica que ele está perdendo a sensibilidade diante do repugnante, né? E que ele pode estar envolvido com subculturas online bastante nocivas, como, por exemplo, a TCC. Se ele passa a reproduzir de forma muito constante discursos onde ele coloca outros grupos de indivíduos como maus ou como a razão da sua tristeza ou de algum problema seu, né? Ou quando ele passa a reproduzir o discurso de ódio com forma muito intensa e muito repetitiva contra grupos minoritários, seja judeus, seja mulheres, negros. Por isso, qualquer ameaça, pais, professores, todos que estão ali em volta desse aluno, em volta dessa criança, desse adolescente, precisam levar a sério, tá? Porque em mais de 80% dos casos há esse vazamento, dessa intenção, dessa ideação do planejamento. E em alguns casos, esses adolescentes fazem esse vazamento na tentativa também de ser impedido. Então, preste atenção, não achem que é só brincadeira ou que ele está passando por um mau momento, né? Porque às vezes as pessoas têm a tendência de tentar minimizar determinados discursos. É preciso levar todas as ameaças a sério, conduzir para órgãos competentes quando há de fato uma ameaça, né, da ideação do atentado, a procurar a polícia civil, procurar ajuda com profissionais de saúde mental, se foram os outros sinais de radicalização que eu citei antes, para tentar intervir e evitar o pior. Em relação às meninas, é muito importante a mãe sempre estar olhando o corpo de sua filha adolescente, tá? Veja se ela não está com cortes, porque tem crescido muito as subculturas online de ideação e incentivo à automutilação. Então, chegue, converse. Geralmente eles se cortam em locais que não ficam muito visíveis, essas meninas, né? Às vezes antebraço, mas principalmente perto da virilha, em locais que a mãe, o pai não conseguem visualizar, e estranhos também não conseguem ver com frequência. Então, fique de olho, né? Converse para poder ver se não está acontecendo nada, se não está sendo assediada, se não está sendo induzida a produzir um problema para si próprio ou para outras pessoas. Quem está do outro lado, né? Quem são essas pessoas que incitam?
O que eles ganham ao fazer esse tipo de coisa? Ao incitar a automutilação ou alguma atitude radical? Por que faz isso? Por que eles fazem isso? Essa é uma pergunta difícil de responder. Assim, que geralmente, Paula, são, dentro dessas culturas, são também outros adolescentes. Entende? Não é que tem um adulto ali por trás só comandando tudo, entende? Então, alguns deles, principalmente aqueles que fazem a ideação, eles têm um certo sadismo, né? Eles fazem essa situação porque eles sentem prazer no sofrimento alheio. Outros porque são narcisistas, né? E querem ver as pessoas, o outro adolescente mais vulnerável, mais frágil, atender a um comando dele, né? Como se ele fosse um deus ou um ser superior. Então, há de todos os tipos, e há aquelas pessoas que querem apenas participar ali de dentro daquela comunidade, né? O senso de pertencer àquela subcultura nociva, que traz uma ideia de contracultura, ou que traz uma ideia de subversão, e ele só quer participar ali para ele se sentir vivo, para ele se sentir pertencente a algo, né? Então, tem de todos os tipos ali dentro. Né? Aqueles que produzem propaganda institucional, por exemplo, as edições de vídeo, aqueles que ficam incentivando, eu considero os mais sádicos, né? Porque eles são os que incentivam o tempo inteiro, mas que, porém, não chegam ao ato. Eles sentem o prazer em ver o sofrimento do indivíduo que vai ser vítima daquele atentado, ou daquela automutilação, ou daquele suicídio, né? Mas ele próprio não faz, né? E ele também sente prazer em ver aquele indivíduo que ele está induzindo a isso se machucar, né? Se ferir ou até mesmo se matar. Então, esses que fazem os conteúdos inspiracionais, eu considero os mais sádicos de tudo, por incrível que pareça. Chegou a hora de mais um intervalo comercial. Já voltamos com a escritora e pesquisadora Michele Prado, ex-direita radical que abandonou a militância para votar em Lula. Voltamos com mais um bloco do programa Laura Campos Entrevista. Aqui conosco a pesquisadora Michele Prado, ex-bolsonarista que passou por um processo de desradicalização e hoje mostra como opera parte das militâncias de extrema-direita no Brasil. Michele, vamos falar um pouquinho sobre política. Você se dizia de direita, foi às ruas pelo impeachment de Dilma Rousseff, votou em Jair Bolsonaro no segundo turno, né, em 2018, ou seja, assistiu de camarote à ascensão do bolsonarismo em grupos dos quais fazia parte nas redes sociais. Mas aí nas últimas eleições, o vento mudou de lado e você não só votou em Luiz Inácio Lula da Silva, como também afirma que Lula é hoje o único caminho para evitar o avanço da extrema-direita no país. O que te fez mudar de ideia e virar a chave? Na verdade, é um estudo, né? Você estudar o extremismo de direita, você estudar o extremismo em si, online, a radicalização online, de forma tão profundamente. E, por exemplo, ainda em 2021, eu já havia previsto que nós teríamos algo parecido com a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, né? Está no meu primeiro livro isso. É o único livro aqui no Brasil, inclusive, que previu isso, né? O 8 de janeiro aqui está lá escrito que nós teríamos algo semelhante aqui no Brasil. Assim como também está previsto já há muito tempo, eu já fiz essa previsão baseada, claro, em muito estudo, né, e observação das evidências, que nós teríamos esses atentados, né, esse aumento do extremismo violento, ideologicamente motivado aqui no Brasil, e terrorismo doméstico também. E observando essas evidências todas e estudando o assunto, era muito, muito importante evitar uma vitória do Jair Bolsonaro em 2022. Né? E como o próprio bolsonarismo, ele fagocitou e restava de direita, que a gente pode dizer uma direita democrata, né? Hoje grande parte da direita foi capturada foi radicalizada, né? Está radicalizada ainda, online principalmente. Então, naquele momento, realmente só havia, de fato, o presidente Lula
como uma opção viável para a gente conseguir derrotar o bolsonarismo. Não derrotar o bolsonarismo, derrotar Bolsonaro, porque a extrema-direita é mais ampla e reúne várias correntes que não se resumem ao bolsonarismo, e a direita radical também. Então, não significa, por exemplo, que eu considere que ele seja um baita estadista ou que ele seja maravilhoso. Eu continuo com certas opiniões a respeito do presidente Lula, né? E tenho ficado, inclusive, muito chateada com muitas das declarações que ele tem feito, né? Que parece que não entendeu ainda que a gente vive, na verdade, que o extremismo é uma rejeição à ordem liberal democrática, né? Principalmente isso, mas com certeza absoluta era a melhor opção naquele momento para a gente evitar um segundo turno do Bolsonaro. E foi por pouco, né? Foi por pouco. Então, como o pessoal fala, fiz o L e faria de novo se tivesse as mesmas condições apresentadas, porque o desafio ainda permanece, né, do extremismo, da radicalização. A gente está ainda nesse processo, não vai acabar tão cedo, e as consequências são muito, muito ruins para a sociedade como um todo. E é importante falar aqui que qualquer um pode ser alvo, tá? Qualquer um pode ser alvo do extremismo. Porque muitas pessoas passam a não se preocupar com esse assunto porque acreditam que nunca vai chegar muito próximo delas, né? Do cotidiano delas, né? Seja ela de um grupo que não seja um grupo alvo, então ela se sente meio que protegida, né? Ou que não vai chegar, que esse extremismo violento pode nunca chegar próximo dela. Só que ela está enganada, porque essas pessoas estão enganadas, porque o extremismo violento ele chega no cotidiano da sociedade inteira, tá? Pode chegar no seu filho, seja ele negro, branco, pobre, rico, da comunidade LGBTQI+, ou hétero, pode chegar no seu irmão, pode chegar nos policiais, porque existem correntes extremistas que são totalmente antigovernamentais, né, e que inclusive têm os policiais como alvo, agências de segurança como alvo. Então pode chegar em todas essas pessoas. É por isso que eu votei, e se apresentarem as mesmas condições, eu voto de novo no presidente Lula. Espero que não se apresente as mesmas condições para a gente conseguir renovar um pouco a política no Brasil. Mas se de novo aparecer a extrema-direita continuar tão forte como ela está, que ela ainda está muito forte, né, eu voto de novo no presidente Lula. Eu compartilho da mesma opinião que a sua. Ainda falando sobre isso, depois de 10 anos num ambiente de extrema-direita, né, como eu disse, você decidiu mudar de vida. E eu imagino que isso, claro, não deva ter sido fácil. Afinal, você teve que largar o emprego, romper com pessoas que considerava amigos, uma decisão bem difícil de se tomar. Mas que num determinado momento, é como se você tivesse chegado ali no final da encruzilhada e tivesse que escolher um caminho. Ou você ficava calada, fingia que concordava com tudo que esse seu mundo pregava e mantinha suas amizades, seu estilo de vida, ou você dava um basta em tudo isso, rompia e aguentava as consequências da sua decisão. Você ficou com a segunda opção, chutou o pau da barraca, como dizem por aí. E aí, então eu queria saber, Michele, o quão difícil foi tomar esse caminho, o que seus amigos acharam e como é que foi a sua vida nesse pós-rompimento? Continua sendo muito difícil, né? Muito difícil. Porque eu enfrento animosidade, eu enfrento assédios online, eu enfrento ameaças dos dois aspectos, né? Eu sou perseguida, por exemplo, há 2 anos por uma turma de esquerda, né? E, ao mesmo tempo, eu passei anos antes sendo perseguida e assediada online, difamada e com ameaças de pessoas ligadas à direita, de extrema-direita, né? Há pessoas que não conseguem entender e aí começam a confabular de que eu me vendi, mas tudo que eu fiz foi com meus recursos, eu botei recursos próprios para poder fazer esse estudo, para fazer essa pesquisa. Os meus 2 livros são com recursos próprios também, né? Enfrento muitas dificuldades, muitas dificuldades. Eu sou insultada todos os dias online, todos os dias, não tem um dia da minha vida que eu não sou insultada por alguém. Né, sou desqualificada, sou insultada, sou ameaçada, sou assediada, sou stalkeada, né, sou difamada, injuriada todos os dias da minha vida. Que é fácil, não é fácil, né? Com certeza não é fácil, é muito difícil. Mexe com a saúde mental, mexe com sua família, mexe com a sua visão de si mesmo, né? E com sua carreira profissional, obviamente. Só que eu tenho certeza absoluta de que era necessário fazer.
esse caminho, né? Estudar sobre isso, até porque no Brasil tem muitas lacunas no estudo do extremismo, né? As pessoas não gostam que eu comente sobre isso, mas há diversas lacunas, tá? Tem coisas que são totalmente inacreditáveis. A gente não tem, por exemplo, um banco de dados ainda de perfis de extremistas no Brasil, de violentos, né? A gente não tem um perfil de radicalização, a gente não tem um mapeamento com acesso público, não existe no Brasil, de grupos extremistas. Quer dizer, todas essas lacunas também me fizeram ter certeza de que eu preciso continuar estudando, produzindo e conversando com a sociedade civil também, o tempo inteiro, porque existe uma distância muito grande entre a academia e a sociedade civil, né, que continua sendo colocada, posta em prática. Então, e evitar, né, evitar que pessoas sofram, que pessoas morram, né, que crianças matem, né, porque aqui a gente está falando de evitar que crianças se radicalizem, que crianças matem outras crianças, né. Então, eu acho que mesmo sendo muito difícil, se eu sei que eu consegui evitar 2, 3, 5 atentados, né, para mim já valeu a pena, porque são 5 vidas, né, são 10 se a gente contar com a vida das pessoas envolvidas diretamente, dos agressores, né, que também são ali adolescentes, que foram radicalizados e também acabaram com a vida deles, de certa forma, né, acabaram com a vida de suas mães, de seus pais, de suas famílias, acabaram com a vida de outras famílias, né. Então, se eu conseguir pelo menos evitar um, que eu já consegui evitar mais de um, mas assim, um já compensa tudo isso. Agora, fácil não é, de jeito nenhum. Falando em fatos inacreditáveis, aqui no Brasil nós vimos exemplos de pessoas em acampamentos golpistas acreditando em teorias absurdas sem nenhum lastro da realidade. Por que isso acontece, Michele? Por que o imaginário da nova direita no Brasil é baseado em mentalidade conspiratória? Porque foi muito tempo, Laura, esses conteúdos sendo introduzidos aqui no Brasil, principalmente a partir do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho e os influenciadores ligados ao Olavo de Carvalho, o filósofo que faleceu ano passado, se não me engano, basicamente, a grande parte das teorias conspiratórias que circulam ainda até hoje foram introduzidas aqui no Brasil pelo Olavo de Carvalho e os influenciadores ligados a ele, que eram os alunos dele, né? E que hoje alguns são deputados, outros são apresentadores de TV, outros são influenciadores com grande público, né? Ou youtuber. Foram anos introduzindo esses conceitos, introduzindo essas teorias conspiratórias, né? E formando essas câmaras de eco, onde o dissonante não chegava e as pessoas foram se radicalizando. E a internet também é um propagador, né, assim, é um facilitador, digamos, não propagador, facilitador, muito grande. Então, ainda vai piorar ainda, porque, assim, um dos extremismos que eu tenho maior preocupação, junto com esse extremismo violento ligado aos adolescentes e crianças, é o extremismo antigovernamental e o extremismo conspiracionista, né? Porque está em ascensão ainda no Brasil. Nós tivemos já uma tentativa de atentado de terrorismo doméstico de um indivíduo que está claramente radicalizado no extremismo antigovernamental e conspiracionista, aquele que tentou explodir o aeroporto. Nós tivemos as pessoas invadindo o Congresso, grande parte delas também no extremismo antigovernamental e conspiracionista, radicalizadas, né? E continua ainda, né? Continua, porque a internet está aí, é quase imparável, né? Assim, a gente não tem um background de vários programas de alfabetização midiática e de programas de desradicalização focados em desradicalizar principalmente extremistas violentos, né? Se a gente não tem um projeto de regulamentação do extremismo violento, do terrorismo online, do extremismo não violento também. Por exemplo, as teorias conspiratórias entram dentro do extremismo não violento, porque elas não indicam, incitam diretamente a violência, mas elas levam a pessoa, podem conduzir a pessoa a um estado paranoico até a violência extrema, né? Uma mentalidade paranoica até a violência extrema. Então, mas o principal ponto é esse, né? Toda essa nova direita, ela foi formada, mobilizada em torno do Olavo de Carvalho, né? E depois, o próprio Olavo de Carvalho trouxe todas essas teorias conspiratórias,
junto com muitos outros conceitos que ele trouxe, né? A grande parte desses conceitos oriundos de intelectuais de extrema-direita e de direita radical transnacionais, né, internacionais. Então, se a gente pode dar a alguém o ônus, né, o mérito de ter radicalizado tantas pessoas em teorias conspiratórias, esse ônus aí tem que ir no colo do Olavo de Carvalho. Michele, você citou o 8 de janeiro e eu confesso que quando eu assisti os vídeos da invasão, eu confesso que eu fiquei chocada quando eu vi a maioria das pessoas fazendo selfie, né, ao cometer esse ato de vandalismo, destruindo patrimônio público. Chega até a ser engraçado, porque se a gente parar para pensar de certa maneira, isso significa uma forma de demonstrar pertencimento a um grupo. Pessoas totalmente desconhecidas, saindo do anonimato e mostrando ao mundo que faziam parte de algo maior. Isso seria uma muleta emocional? O que leva a uma pessoa a fazer selfie, né, de você cometer um ato de vandalismo que pode acarretar em prisão? Você vê o grau do desgoverno, né, da pessoa, porque normalmente quando a gente está cometendo um crime, a gente esconde. No caso, eles fizeram questão de mostrar. Exatamente, o senso de pertencimento é um desses pontos, né? O outro é a construção da identidade, né? Que eles vão construindo sua identidade, negociando sua identidade ali de forma coletiva. Esse é um outro ponto também que leva essas pessoas a fazerem isso. E são coisas inerentes dos próprios seres humanos, tá? Você construir sua identidade, você negociar sua identidade em determinados ambientes, né? Isso não é exatamente uma coisa extremista. Porém, quando você está fazendo isso dentro de uma câmara de eco, né, extremista, com conceitos extremistas, com narrativas conspiratórias, você está negociando sua identidade de forma que pode te levar até o extremismo violento ou que a gente viu no 8 de janeiro. Existe também uma coisa que é o status intragrupo, né? Quando essas pessoas estão dentro dessas câmeras de eco e se radicalizando, você quer aumentar o seu status intragrupo, né? O seu score, como que você é visto pelo grupo. Não é só como você vê aquele grupo, é como você é visto também por esse grupo. Então, aquelas pessoas que estavam lá e se filmando, elas queriam aumentar o seu próprio score, né, o seu próprio status intragrupo também, junto aos outros. Tanto que eu vi alguns vídeos, por exemplo, de pessoas saindo da prisão com a tornozeleira e considerando a tornozeleira um prêmio, né? Porque ela já já enraizou uma mentalidade conspiratória, ela fidelizou suas crenças nessas teorias narrativas conspiratórias, de que houve uma suposta fraude eleitoral, ou de que existe um complô contra Bolsonaro, etc., de tal maneira que ela não conseguiu nem se dar conta que aquele objeto, a tornozeleira eletrônica, na verdade, representa um crime cometido, né? Mas para ela não, para ela é um troféu, entende? Então, e para ela é um status também, um símbolo de status, né? Intragrupo, não é para a sociedade, é intragrupo. Então, é um problema difícil de ser resolvido, porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar desradicalização com essas pessoas envolvidas em cultos, em seitas e no extremismo conspiracionista, nem todos a gente consegue trazer de volta. Infelizmente. Michele, agora nós estamos vendo o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do atentado cometido em 8 de janeiro. Você acredita que as pessoas que estavam lá, de fato, achavam que iriam derrubar o governo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Elas estavam, na verdade, produzindo um caos, né, para a ruptura da ordem democrática, né? Então, elas tinham total certeza de que elas iriam conseguir interromper o novo governo, né, retroagir, entregar o governo para o presidente derrotado, né, para o ex-presidente, e queriam produzir o caos e fazer uma ruptura da ordem democrática, né, que o exército assumisse junto com o Bolsonaro. E elas realmente acreditavam, porque você tem quando você está... esses extremistas, eles também calculam, né, os meios, e se eles vão conseguir
os objetivos, né? Então, até o ponto deles saírem, irem para lá, quebrar tudo, é porque eles já tinham calculado que havia uma chance deles conseguirem alcançar os objetivos que eles se propunham, né? Um dia antes, eu denunciei sobre a festa da Selma, né? Eu fui a primeira pesquisadora a denunciar como que eles estavam se organizando, né? Que o Festa da Selma, na verdade, era um apócrifo de Festa da Selva e que eles estavam marcando para o dia seguinte, né? E quando eles saíram do acampamento também, eu denunciei que eles estavam indo em direção ao Congresso, que a gente poderia ter distúrbios muito grandes, e infelizmente aconteceu exatamente como já estava previsto, né? Assim, previsto que eu falo a partir das evidências, né, da radicalização online dessas pessoas, etc. E, Michele... E houve também um período muito grande, importante aqui falar, Laura, sem querer te interromper, houve um período muito grande, houve um fator também que proporcionou essa radicalização mais violenta, que foi eles irem para os acampamentos, né? Porque uma coisa é a radicalização online. Quando a gente tem a radicalização híbrida, que é o offline com o online, a gente aumenta o potencial de risco para ação para o extremismo violento, tá? Dessa radicalização. E o acampamento foi essa radicalização híbrida. Então, eles saíram só do ambiente online, passaram por uma radicalização híbrida, offline e online, onde meios começaram a ser adquiridos para o planejamento, para a ideação, né? E para a própria radicalização em si. E até para eles terem mais senso de pertencimento, porque online você ainda tem uma certa barreira, né? Você tem um sentimento de pertencer, mas você não tem um contato físico, visual. Essas pessoas passaram o Natal, essas pessoas fizeram casamento nesses quartéis, essas pessoas passaram Réveillon juntos, elas criaram laços juntos dentro desses ambientes, né? Então, essa radicalização híbrida também foi um vetor no desfecho que nós vimos lá no 8 de janeiro e, infelizmente, foi por conta da omissão das próprias forças armadas, né, das forças militares do Brasil. Michele, como é que você enxerga a avaliação da reação do Supremo, a reação institucional ao extremismo, sobretudo do Supremo Tribunal Federal? E muitas vezes as pessoas acusam o Supremo de ser radical, de ser autoritário, de massacrar as leis, mas isso aconteceria se as outras instituições não fossem tão omissas, porque os sinais estavam claros, como você mesmo disse, eles passaram o Natal, eles ficaram saíram do virtual para o presencial, para o online, né? Então, como é que você avalia hoje o Supremo em todo esse julgamento dessas pessoas? Então, o Supremo Tribunal foi fundamental para garantir que a gente não tivesse uma ruptura da ordem democrática, tá? Isso é um ponto pacífico, a ação principalmente do ministro Alexandre de Moraes foi fundamental. Ele entendeu bem o cenário, né? O que é o extremismo, o que é a radicalização online, o que era o potencial de risco, principalmente, né, do que aconteceu. E ainda está em curso, né, tudo isso. Agora, é sempre também, uma coisa também que a gente não pode esquecer, que assim, em momentos de crise também é sempre muito preocupante que a gente precisa preservar também as liberdades civis, né? Então é preciso também saber até que ponto pode ir para não interferir também nas liberdades civis, que estão expressas na Constituição, né? Esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Eu não estou nem falando aqui somente da liberdade de expressão, mas é para ver se de repente o remédio não vai sair pior do que a doença. Porque eu vi algumas decisões últimas com as quais eu não concordei, né? Apesar de eu ter concordado com muitas outras decisões do ministro Alexandre, né? Então, por exemplo, impedir que um influenciador monarca tivesse contas em outras plataformas, bem, o Supremo Tribunal ele não pode fazer isso, porque ele não tem esse direito, né? Impedir uma pessoa de participar de uma plataforma ou outra. Aí ele está avançando um pouco realmente demais, está avançando nas liberdades civis individuais, de forma até preventiva, né? Mas só que
avançou muito, né? E a gente tem que ter esse cuidado para não avançar, porque senão pode realmente partir para uma vigilância, um vigilantismo que pode corroer as liberdades civis, né? Mas, e não que eu tenha alguma coisa a favor do monarca, pelo contrário. Mas a gente tem que ser, né, de acordo com o que é visto e com as leis e com a preservação, principalmente da Constituição, né? Então, mas de resto, a condição do Supremo foi fundamental. Eu espero que continue sendo, né, muito importante, porque é um dos pilares principais da proteção da Constituição, é o principal, na verdade, né, é o Supremo Tribunal Federal. Muita da sociedade não entende muito bem o papel do Supremo ainda. Eu acho que falta comunicação entre essas instituições e a sociedade civil. Muita gente acredita que o Supremo precisa ser majoritário, quando na verdade ele precisa ser essencialmente contra-majoritário, né? Ou seja, ele não pode ser votado, não pode ser eleito, por exemplo, porque vez ou outra ele vai ter que desagradar maiorias, né, para conseguir proteger a Constituição. Então, assim, de forma geral, gostei muito do trabalho do Alexandre de Moraes e de toda a turma do Supremo Tribunal Federal. Eu espero que continue assim, né? Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com a pesquisadora que participou dos movimentos de direita, foi radicalizada e hoje está aqui para contar como e por que saiu do extremismo. Não saia daí, a gente volta já. De volta com o último bloco desta entrevista com a pesquisadora baiana Michele Prado, que por mais de uma década foi ativa no ecossistema da extrema-direita brasileira e agora conta sua experiência nos grupos radicais. Michele, recentemente um dos assuntos mais comentados do país foi a entrevista do Red Pill, Careca do Campari, um sujeito que claramente acredita numa superioridade do homem em relação à mulher. O que tem de caricato e principalmente de perigoso nesse discurso é que ele tem sido claramente, né, tem sido falado abertamente na internet brasileira. Por que esse discurso, né, de um homem como Red Pill é perigoso para nós mulheres? Ou melhor, por que nós mulheres nós viramos alvo desse grupo de extrema-direita chamado de Red Pills? E o que nós podemos fazer para nos proteger desse tipo de enrascada? Pronto, então... A Red Pill, na verdade, é uma metáfora, né, que vem ali do filme Matrix, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido Matrix, o filme, onde um dos personagens ele oferece 2 pílulas para o personagem principal. Uma pílula dela seria a pílula azul e a outra vermelha. A pílula azul seria uma espécie de mentira, você está vendo uma realidade mentirosa, e a pílula vermelha você descobriria a verdade oculta, né, do que estão mentindo para você. Então, essencialmente, a própria metáfora da Red Pill, ela já induz uma mentalidade conspiratória, né, de que existe uma verdade, uma suposta verdade oculta por trás de toda a realidade que nós temos aqui. Essa metáfora, ela foi capturada por agentes maliciosos, né, por extremistas, na verdade, ainda ali no começo dos anos 2000, principalmente um blogueiro chamado Mencius Moldbug, o pseudônimo dele, que ele criou um movimento extremista neo-reacionário, chamado Iluminismo das Trevas, e ele pega essa metáfora para utilizar como arma na suposta guerra cultural, né, na guerra cultural. Então, tudo que você está vendo, na verdade, não é verdade. Existe uma cabala, existe uma catedral, né, o que seria essa catedral? Globalistas, liberais, querendo emascular os homens, judeus querendo dominar a sociedade, supostamente, etc. Eles colocam tudo dentro desse combo conspiratório, né? E antes mesmo da própria Red Pill, já existia uma rede de sites, de blogs, de homens, de jovens, ligados a questões masculinistas, né? Já existia, por exemplo, o site do Incel, que foi criado por uma menina, na verdade, né, não foi criado por um homem, que eram celibatários involuntários. Já existia um movimento pelos direitos dos homens, já existia o MGTOW, que são os homens seguindo o seu próprio caminho, e já existiam os PUAs, como, por exemplo, esse aqui do Campari, que ameaçou de morte a atriz Lívia Lagato,
que são os artistas da sedução, que os ensinam jogos de sedução, né, para outros jovens, para utilizar a mulher só como objetos sexuais, etc., e submissas. Só que a Red Pill, quando ela chega, né, essa metáfora, ela chega para ser usada como uma espécie de arma num discurso público, num debate público, ela se dissemina dentro dessa manosfera, que é essa rede descentralizada de blogs, sites, ligados a questões masculinistas. Então, a mentalidade conspiratória começa a tomar conta também desses sites, que já existia, mas aí se cria de uma forma muito mais robusta, né? Essa mentalidade conspiratória começa a aderir em todos eles, alguns mais, outros menos, né? Em algumas dessas correntes, que a gente pode falar assim, dentro da comunidade Red Pill. E por que ela é tão perigosa? Porque ela induz primeiro a mentalidade conspiratória em si, a mentalidade paranoica, né? Primeiro você passa a acreditar, eles passam a basear seu conceito de vida, sua visão de mundo dentro de conceitos conspiratórios, de que as mulheres seriam inferiores biologicamente, a partir de teses de psicologia e de biologia pseudocientíficas, de biologia evolutiva. Você passa a acreditar que os judeus é que criaram o feminismo, né, para poder mascular os homens e destruir as famílias e etc. Então, é um combo de narrativas conspiratórias dentro da Red Pill que te leva para essa mentalidade paranoica, né? E essa radicalização, ela pode chegar ao extremismo violento, ela pode chegar à ação violenta, né, como resultado. Não vão ser todos, claro, que eles vão chegar até, por exemplo, agredir mulheres ou matar mulheres, né? Mas você tem também a agressão não violenta, que é a agressão verbal, você tem o assédio, você tem outros tipos de crimes que podem ser cometidos por conta de criar essa visão de mundo baseada numa hierarquia social, uma ordem social hierarquizada por gênero, onde as mulheres são inferiores e os homens são superiores, né? E, infelizmente, isso está totalmente disseminado, inclusive entre crianças, né? Um dos principais públicos, por exemplo, de um Red Pill, de um misógino extremo, Red Pill, chamado Tate, eram crianças, né? Até conseguir derrubar o TikTok dele, ele já tinha mais de 2 bilhões de visualizações em seus vídeos, né? Grande parte crianças. Então, é extremamente perigoso. Algumas subcorrentes, né, dessa manosfera, algumas correntes, algumas subculturas, têm um potencial maior para o extremismo violento, como, por exemplo, os incels, né? Os celibatários involuntários apresentam um grau de potencial maior, de risco, mas todos os outros, de certa forma, também apresentam potencial de risco para a violência, né, para o extremismo violento. Então, é muito, muito preocupante. É tema do meu livro novo, que eu lanço agora no final de julho, finalmente. Vou poder lançar meu livro novo, porque eu fui muito assediada e eu não consegui lançar ainda. E nesse livro novo também eu falo sobre, não só sobre a Red Pill, né, sobre todas essas subculturas ligadas à comunidade Red Pill, mas também sobre os atentados em escolas, sobre o extremismo antigovernamental, sobre todo esse ecossistema nocivo, violento e anticivilizatório, né? E falando em livro novo, qual a visão geral e os insights que você, Michele, que você espera compartilhar com nós, leitores? No livro novo eu falo principalmente sobre a Red Pill, né? Sobre essa noção conspiratória, mas as subculturas e as correntes, como por exemplo os ANCAPs, que são anarcocapitalistas, eu falo sobre integralistas católicos, que são correntes da direita radical religiosa, dominionistas, que também é uma corrente da direita radical religiosa. Eu falo sobre incels, MGTOWs, movimento pelos direitos dos homens, e eu falo muito, muito sobre a radicalização online e o extremismo violento, ideologicamente motivado, principalmente em relação a esses atentados em escola que está acontecendo, essas subculturas online nocivas, o terrorismo online, e o que a gente pode fazer para tentar prevenir e combater um pouco isso. E tem uma tempestade ideológica, livro eu ia falar disso agora, do seu primeiro livro.
Exatamente, que você também lançou esse livro Tempestade Ideológica, onde você narra a sua experiência pessoal, né, de como a sua imersão nesses grupos afetou sua visão sobre teorias da conspiração e discurso de ódio. Então, baseado nisso, além de você compartilhar um pouquinho desse livro conosco, eu gostaria de saber, com base na sua pesquisa, quais seriam as possíveis medidas preventivas que poderiam ser implementadas para evitar atos de violência decorrentes do consumo dessas narrativas extremistas. São muitas medidas que a gente precisa tomar, porque como eu falei antes, Laura, a gente tem muitas lacunas aqui no Brasil, tá? Desde lacunas no campo do estudo do extremismo, principalmente o extremismo violento, até lacunas dentro das instituições e das agências de segurança pública e de agências de aplicação da lei também, né? O primeiro passo que a gente precisa realmente é ter uma capacitação das agências de segurança pública e de aplicação da lei sobre esse campo específico que é o extremismo online e o terrorismo online e a radicalização online também. Esse é o primeiro passo fundamental, porque sem um monitoramento, sem uma capacitação dessas instituições, há muito pouco a ser feito depois, né, como sociedade. O outro passo, a outra ponta, o que a gente precisa com bastante urgência, é fornecimento para a sociedade de ferramentas para a sociedade entender o que é radicalização online e conseguir criar resiliência diante desses conceitos extremistas, né, resiliência diante desses ecossistemas, diante dessas subculturas e perceber os sinais de radicalização. Eu estou falando desde pai, mãe, até professores, até profissionais de saúde mental, envolver comunidades esportivas, envolver comunidades religiosas, em conjunto para a gente fortalecer a coesão social comunitária. E a gente conseguir criar uma barreira, principalmente entre crianças e jovens, para eles não serem capturados e radicalizados dentro desse conjunto de conceitos nocivos. Agora, e dentro da academia precisa também de muita coisa também, dentro dos estudos acadêmicos, né? A gente precisa de um banco de dados para acesso público, a gente precisa de um banco de monitoramento, um monitoramento também para acesso público, com todos os dados, quais são os grupos extremistas, onde estão, quais são os critérios de classificação, quais são as categorias, as ideologias. Não existe esse banco de dados no Brasil ainda, não existe um banco de dados, está em construção agora, a gente está construindo no meu grupo de pesquisa, um banco de dados só com os conteúdos ligados a essa subcultura PCC e subculturas conexas e os atentados em escola, né? Então todos os materiais de arquivo que eu vim arquivando desde 2021, principalmente, vai estar disponibilizado depois que a gente publicar esse banco de dados, né, pelo monitor do debate político no meio digital da USP, está em construção ainda, que tem muito material. A gente precisa muito mais estudo sobre o extremismo violento e o extremismo em si, sem uma perspectiva partidária, né, ou eleitoral. As pessoas precisam entender que não se trata só de questões eleitorais. A questão eleitoral é uma consequência. Né? O que a gente está pensando no extremismo o extremismo é muito mais amplo, muito mais complexo do que apenas se o PT vai perder ou vai ganhar, ou se o Bolsonaro vai perder ou vai ganhar. Né? O extremismo ele pode chegar no cotidiano das pessoas, seja como forma de violência, seja como forma de retrocessos em políticas públicas. Então, é preciso a gente pensar bem isso e ampliar o leque de pesquisa, haver investimento em pesquisa aqui no Brasil, seja ela pesquisa acadêmica, ou seja ela pesquisa da sociedade civil, para que a gente consiga formar realmente um campo, né, de estudo acadêmico voltado para esse foco de prevenção da radicalização e combate ao extremismo violento, principalmente. E mostrar para a população do que se trata, porque se eu não sei o que é, como é que eu vou prevenir e combater? Se eu nem sei do que se trata, o que é radicalismo, o que é extremismo, né? Às vezes eu acho que é normal, se eu não sei qual é essa linha, né, quando passou a ser radical ou extremo, como é que eu vou poder agir? Exatamente, quer dizer, a sociedade civil precisa estar envolvida, mas ela precisa ter ferramentas para isso, né? Para a gente encerrar, Michele, a saída do Trump não significou o fim do trumpismo,
Você acredita que esse radicalismo ideológico que está acontecendo no Brasil vai perdurar mesmo diante da derrota do presidente Jair Bolsonaro? Quer dizer, é possível surgir um candidato ainda mais extremista que Jair Bolsonaro? As duas respostas são sim, né? A extrema-direita e a direita radical está estabelecida no Brasil, não é uma hipótese, ela está estabelecida, ela tem uma rede alternativa de influência, essa rede alternativa de influência é gigantesca, esse é um outro ponto também que ainda não foi ainda coberto pela academia, né? O tamanho dessa rede, quem são os agentes, como funciona, como se comunica, então não vai acabar tão cedo, né? Mesmo com a derrota dele, mesmo com a inegibilidade, ele criou existe um movimento mais amplo que também vai além do bolsonarismo em si, né? Você tem outras correntes de direita radical, de extrema direita, que estão ainda aí flutuando, né? E elas vão se reunir mais uma vez e existe sim o potencial para um outro candidato ainda mais extremista do que o próprio Bolsonaro, tá? E muita gente ainda dentro desses ecossistemas, dentro dessas correntes, acredito que Bolsonaro não foi radical o suficiente como eles gostariam. Michele, então, muito... espaço Deixa ela radical, terminar. mais... Aí eu vou pedir para fazer a resposta de novo, porque eu te interrompi. Peço desculpas, vamos lá. Tá, então, para as duas perguntas, a resposta é sim. A primeira é que vai continuar por muito tempo, a extrema-direita e a direita radical estão estabelecidos no Brasil. Existe uma ampla, gigantesca rede de influência alternativa que eles já formaram, está estabelecida também. E isso é, inclusive, um dos pontos que ainda falta a academia cobrir, né? A gente não tem ainda um banco de dados para acesso público com esse monitoramento, com esse estudo específico do tamanho da rede alternativa de influência da extrema-direita e da direita radical aqui no Brasil. Não existe só o bolsonarismo, são várias correntes, né, e que vão se aglutinar, hora mais cedo ou mais tarde, eles vão ter pontos de contato que eles vão se aglutinar, principalmente em relação ao antipetismo, né, que ainda é um vetor muito forte de aglutinação, de contatos, de atração entre essas correntes. E a segunda pergunta é se existe a chance de ocorrer um candidato mais extremista. Sim, existe. E não é pequena chance. Tá? O potencial é alto, porque para muitos deles, Bolsonaro não foi radical o suficiente, né? E como o processo de radicalização online continua em curso, então a gente vai ter pessoas ainda pedindo para mais radicalização, para um candidato mais extremo do que o Bolsonaro. Não só não é impossível, como o potencial é muito grande. Michele, eu quero agradecer, muito obrigada pela entrevista, mas principalmente por esclarecer fatos tão importantes e até então desconhecidos para a maioria das pessoas que está nos assistindo. Quero aproveitar para convidá-la a fazer o lançamento do seu novo livro aqui em Mato Grosso. Maravilha, nossa, vou adorar. Final de julho eu estou lançando, os envios eu já começo agora no começo de agosto, e assim que tiver com o livro na mão, a gente já pode marcar para poder fazer o lançamento aí com vocês. Obrigada demais pelo convite. Muito obrigada, até mais. Vem aqui, quando você estiver aqui, vem pessoalmente para falar sobre o novo livro. Claro! Tá bom? Obrigada, um abraço, tchau, tchau. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.